Você já teve aquela sensação de que nada na sua vida está se movendo? De que o tempo está passando, você faz o que tem que fazer, você acorda, você tenta, você insiste, você persiste, você se esforça, só que, mesmo assim, parece que você está no mesmo lugar. Parece que você não se move, parece que você não avança. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, eu quero que você pense um pouquinho nessa pergunta que eu vou te fazer agora. E se o problema não for que nada esteja acontecendo, e sim que você está olhando para o lugar errado? Queridos, a gente aprende desde muito cedo, né, a medir as nossas a nossa vida, o nosso trabalho, nosso desempenho, né, só por aquilo que aparece, aquilo que tem um resultado visível, uma conquista concreta, onde que aparece um certificado ou tem ali um troféu. A gente avalia as coisas, se ela está dando ou não certo, através de mudanças que os outros possam ver. Só que quando nada disso acontece, a sua mente ela começa a chegar numa conclusão. Uma conclusão de que, eu estou parado, eu estou perdendo, eu estou ficando para trás e todo mundo está avançando. Já aconteceu isso com você? Mas só que existe uma diferença enorme entre você estar parado, estagnado, e estar sendo formado. E é exatamente sobre isso, queridos, que eu quero falar com você hoje. E eu preciso te levar a um texto bíblico que, embora conhecido, embora ele seja até mesmo usado como letras de louvores maravilhosos, eu quero que você leia comigo e eu quero que você medite profundamente comigo a partir desse texto. Livro de Hebreus, capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o contexto disso aqui, e daí nós vamos trazer para o nosso tempo, meditando no tempo que nós vivemos hoje. Amém? O profeta Abacuque, queridos, ele não está aqui descrevendo um momento difícil qualquer. Não. Ele está descrevendo um colapso total. Ou seja, não é uma fase, não é um momento difícil, mas é um colapso total do povo de Israel que estava passando naquele momento. Aonde a figueira não tinha flor, a videira não tinha fruto, a oliveira estava decepcionando, campo sem produção, rebanhos desaparecidos, o curral vazio. Então você para e pensa, tá, mas o que isso tem a ver, pastor? Pare e pense comigo, queridos. Em todo esse cenário que Abacuque descreveu, não tem nenhum sinal positivo sequer. Ou seja, não é que, olha, estava difícil a situação, mas alguma coisa está funcionando. Não. Tudo estava em crise, tudo estava parado, tudo que sustentava a vida material daquele povo da época, queridos, havia parado. E no meio disso tudo, o profeta Abacuque, ele não procura uma razão emocional para sorrir, até porque ele não iria achar. Ele não espera o cenário mudar para poder, então, decidir confiar em Deus. Ele toma uma decisão, simples assim, ele toma uma decisão antes de qualquer mudança aparecer. Ele diz, todavia, eu me alegrarei, né? No verso 18, na versão que nós lemos, ele diz claramente: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
Quantos de nós, diante de uma situação, de um colapso total, teria essa mesma coragem de dizer como o profeta Abacuque? A fé dele, queridos, não dependia do que estava acontecendo do lado de fora. Até porque os olhos dele só estavam vendo coisa ruim. Então, esse é o coração de tudo que eu quero mostrar para você hoje. De que, embora do lado de fora as circunstâncias estejam ruins, talvez um colapso, mas você precisa tomar uma decisão. Uma decisão de exultar e se alegrar em Deus, mesmo ou embora as circunstâncias. Então deixa eu ser direto com você agora. A grande maioria de nós, queridos, fomos treinados, né, pela cultura, pelas redes sociais, e até mesmo pela própria vida, né, a reconhecer crescimento apenas quando ela é visível. Quando tem números, quando tem resultados, quando tem conquistas, algo para mostrar. É porque eu progredi, porque eu comprei uma casa, porque eu comprei um carro, porque eu comprei a melhor roupa, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ou seja, sempre com conquistas, algo que você possa exibir como troféu. Só que quando esse resultado não aparece, queridos, o que começa a acontecer? A sua mente, ela começa a trabalhar contra você. Quando tudo está aparente e você tem o que exibir, a sua mente trabalha com você. Quando você não consegue demonstrar isso, a sua mente trabalha contra você. E daí tem duas situações que sua mente começa a gritar com você. A primeira é o sistema de comparação, onde você olha para alguém ao lado, né? E parece que a vida deles está em movimento, enquanto a sua está estagnada. Porque quando você não consegue mostrar resultado, é muito comum você querer ver se as pessoas que estão à sua volta também estão tendo os mesmos efeitos. E se não tiver, mas daí você entra na segunda situação, que é o sistema da frustração. Porque você fez a comparação, você viu as pessoas muitas vezes em movimento e você aparentemente estagnado, você entra num sistema de frustração e você começa a questionar se você está no caminho certo ou não. Se vale a pena você continuar, se Deus está ouvindo a sua oração, se Deus ele realmente está abençoando a tua vida, se tem algo de errado com você, você começa a entrar nesse colapso interno daí. Não é mais só o colapso externo que está à sua volta, é também um colapso mental. E o que acontece com quem vive nesse ciclo, queridos, de comparação, de frustração? Olha só que interessante isso aqui. Uma pesquisa feita sobre resiliência emocional mostra que pessoas em fase de espera prolongada, sem sinais visíveis de progresso, tendem a entrar em um estado de exaustão psicológica que distorce completamente a percepção da realidade. Pastor, traduza para mim o que é o relatório dessa pesquisa para mim. Vamos lá. Esse relatório dessa pesquisa está dizendo para você basicamente o quê? Que você não enxerga mais o que está sendo construído. Você só está enxergando aquilo que ainda não chegou. Amém? É basicamente isso que a pesquisa está dizendo. E é aí que mora o grande erro, queridos. Por quê? Você não está sem resposta, na verdade. Você está avaliando errado. Você está usando um critério para medir o que está acontecendo na sua vida. Você está usando o critério errado. Você está usando as ferramentas erradas para medir o que está acontecendo na sua vida. Porque crescimento real, queridos, o crescimento real, o tipo de crescimento que dura, que sustenta e que transforma de verdade, quase sempre ele começa em lugares que ninguém vê. E quando você insiste em medir só pelo que aparece, né? Porque eu preciso montar um gráfico e naquele gráfico precisa me mostrar uma performance, uma alta performance, você vai se sentir parado em exatamente os momentos que, na verdade, são os momentos que mais você está sendo formado
para crescimento. Então nem tudo, queridos, no mundo espiritual, ele é baseado em análise de dados. Nem tudo na sua vida ele é formado naquilo que se vê, naquilo que se mede, nas performances que você está sendo medido. Muitas vezes você está sendo formado, preparado, forjado para crescer, para depois crescer. Pense comigo numa árvore, queridos. Antes de qualquer fruto aparecer, antes de qualquer flor desabrochar, existe um processo que acontece completamente escondido, que eu e você nós não vemos, que é o sistema de raízes, o sistema das raízes que se expande tanto para as laterais como para baixo. Esse é o momento que eu e você nós não enxergamos. Vai para onde ninguém vê e detalhe, ninguém aplaude. E é esse trabalho invisível que na verdade ele vai determinar o quanto de peso essa árvore ela vai conseguir sustentar quando o fruto finalmente vier. Então, se a gente pegar essa analogia da árvore, a gente vai ver que conosco não é diferente. Muitas vezes você está se vendo parado, mas você está sendo preparado, suas raízes estão nascendo para a lateral e para baixo. É um processo. Então existe uma lógica, queridos, no modo como Deus trabalha. Ele forma primeiro o que vai dentro, antes de manifestar o que vai aparecer por fora. Isso também é chamado de processo, onde Deus trabalha no caráter antes da conquista. Deus trabalha na fé antes da resposta. Deus trabalha na estrutura antes de ter algum resultado. Então, antes de Deus mudar o cenário da sua vida, ele vai fortalecer quem vai viver nele. Ou seja, Deus ele não vai fazer você crescer do nada, porque você não suportaria, mas vai fazer você passar por um processo onde suas raízes vão firmar, vão se alargar, vão sustentar todo o peso daquela bênção e também as intempéries da vida, sol, chuva, vendaval. Então aquele período que você está chamando de espera, ou chamando de silêncio, ou chamando de estagnação, ou talvez até achando que é algo do inimigo, na verdade, seja o momento exato aonde é o período em que as suas raízes estão sendo aprofundadas, em que a sua base ela está sendo ampliada, em que você está sendo preparado para suportar aquilo que está por vir. E queridos, eu quero deixar algo claro aqui para você. Isso aqui não é um consolo que eu estou passando para você, não. É uma direção de Deus. Porque isso é uma estrutura real para todos nós. Então, você, amado irmão e amada irmã, você precisa tomar uma decisão. E eu não estou falando de uma decisão emocional, incoerente, inconsequente, não. Abacuque, ele não tomou uma decisão emocional. Ele não estava eufórico, ele não estava em êxtase, mas ele estava como? Você lembra o que eu disse? Ele estava em colapso. Tudo ao redor dele indicava um colapso, mas ainda assim ele escolheu aquela famosa frase, ainda que. Lembra-se que ele disse? Ainda que falte isso, que falte aquilo, que falte aquilo outro, eu ainda exultarei, eu ainda me alegrarei. Então, essa frase, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos estejam vazios, ainda que não consiga haver nenhum sinal aparente, eu vou decidir confiar em Deus. Então, faça duas perguntas para você mesmo agora, para a gente encerrar e ir para a oração. Você vai continuar medindo a sua vida pelos troféus que você anda, que você sempre demonstrou? Ou seja, por aqueles resultados que se vê? Ou você vai começar a confiar no que está sendo construído, no secreto, para que amanhã você suporte o peso da bênção? Porque essa é a decisão que separa quem cede
no meio do processo de quem chega até o fim do processo. Amém? E eu quero poder estar orando por você nesse momento. Então, curve sua cabeça, feche os seus olhos e abra o seu coração. Querido eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Pai, apresentar diante do Senhor cada um desses amados irmãos e irmãs que estão meditando comigo, Pai, nesse devocional de hoje. Alguns deles, Pai, estão vivendo em meio a um processo que talvez na mente deles e no coração deles não faça sentido algum. Outros estão olhando para a sua própria vida e fazendo comparações. Outras já estão frustradas e simplesmente eles só estão conseguindo enxergar, amado Pai, aquilo que está faltando, o que ainda não veio, o que ainda não floresceu. Por isso eu te peço, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer este que está sendo moldado por dentro, que nesse exato momento tomou essa decisão de confiar. Sustenta, amado Pai, quem não está vendo nada ainda acontecer, mas que está sendo preparado para algo que vai além do que consegue imaginar. Que a fé, amado Pai, de cada um dos teus filhos não venha depender dos cenários externos. Que a alegria deles, Pai, não seja embasada naquilo que eles estão vendo. Que eles não venham se alegrar apenas com aquilo que eles veem, mas que eles não venham esperar somente o resultado, mas que, como Abacuque, eles possam declarar no meio do colapso que eles ainda exultarão, eles ainda se alegrarão em Ti, Pai. Fortalece os Teus filhos então, Pai, e que tudo seja para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Talvez nada esteja florescendo ainda, nada esteja aparente as mudanças ainda, né? Só que muita coisa já começou, você pode ter certeza disso. E o que começa por dentro, queridos, nenhuma circunstância do lado de fora vai ter força para apagar. Então, deixa eu te pedir uma coisa agora. Vai aqui embaixo nos comentários do vídeo e comente assim agora, de uma forma profética e poderosa. Eu decido confiar no que está sendo construído. Simples assim. Eu decido confiar no que está sendo construído. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha essa mensagem com alguém e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Amém? Que Deus te abençoe e Deus te guarde. E eu espero você amanhã para o nosso próximo devocional. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.